Nessa aula eu vou te mostrar como que trabalha com o PHP DI. Se você não sabe como que instala, é esse comando. Eu instalei, se não me engano, na primeira aula. E aqui ele dá um exemplo de uma injeção de dependência, onde tem a classe Mailer que está sendo passada como dependência para o construtor do User Manager. Da maneira tradicional, sem o container, eu teria que instanciar o Mailer e passar como parâmetro para o construtor do User Manager. Já com o container, é só chamar container get user manager. Isso aqui te lembra alguma coisa? É a estrutura que eu criei. Então, eu criei a minha estrutura de uma maneira que se pareça bem com o PHP DI, para quando eu for fazer a transição da minha estrutura para o PHP DI, ser o mais suave possível, ser o mais tranquilo possível. Então, é só chamar container get que o user manager, o construtor dele, isso aqui, já vai ser resolvido automaticamente. Só que eu vou trabalhar com o Container Builder. Daí coloco aqui as definições e no final eu coloco Builder Build. Então eu vou comentar isso, ou melhor, eu vou tirar. Lembrando que esse código está lá no GitHub. E se você quiser ver o código antigo, é só você ir lá e navegar pelos repositórios, não, pelas branches. Tem lá a branch da aula 1, aula 2, aula 3 e assim por diante. Posso tirar. Aqui eu vou comentar por enquanto. E aqui eu vou fazer uma cópia, porque depois eu vou utilizar o add definitions também com um arquivo. Eu vou tirar isso, coloco um array. E eu só esqueci de colocar container new container builder. Agora, dentro do add definitions, olha só, add definitions, então o PHP DI, ele tem também o add definitions. Coloco user repository interface, chamo uma closure. Está percebendo como é praticamente a mesma coisa da minha estrutura? E aqui eu só vou colocar o key e o value, que foi o exemplo que eu dei para você nas aulas passadas também. Agora vai ser container igual container, chamo o build. Lá no index ele está reclamando, tá vendo aqui em cima? Está reclamando. Por quê? Porque aqui está esperando o container interface e eu passei o container builder para ele. Então eu entro no router e aqui eu vou passar o container, mas só que o container do PHP DI. Agora aqui embaixo eu vou tirar isso, porque isso é a estrutura que eu criei. E eu vou resolver primeiro a dependência do construtor, depois eu venho para resolver a dependência do método. Agora eu venho no index novamente e ele ainda está reclamando. Está falando que está esperando o container e estou passando o container builder. Então se eu vier no router e colocar que eu estou esperando a instância do container builder, ele vai reclamar aqui embaixo que o get não existe no container builder. Então tem que passar o quê? O container. Mas aqui está reclamando. Para parar de reclamar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar var, onde vai ser do tipo container, o container lá do PHP DI, container. Deixa eu só importar o container do PHP DI e pronto, resolveu o problema. Resolveu a incompatibilidade. Eu estou falando que o container, ele é a instância do container. Porque aqui, por baixo dos panos, esse container builder, ele trabalha com o container. Então, eu posso trabalhar dessa maneira. Se eu mandar rodar, vamos ver. Então, no home controller, eu vou tirar esse newsletter. No construtor, eu estou esperando o user repository e o out. Vamos ver se vai funcionar. Opa, já funcionou, olha só. Viu como eu criei a minha estrutura da maneira mais parecida possível do PHP DI, para quando fazer a transição, você entender exatamente o que está acontecendo? Então, como que eu resolvo agora o método? Porque aqui no index, se eu passar
o newsletter, você viu que ele está reclamando. O index foi passado 0 para ele, está esperando 1. Eu tenho que vir no router e passar aqui o seguinte: this container call, e eu vou trabalhar dessa maneira, onde eu chamo o controller e o method. E tcharam, está aqui funcionando. Mas e se eu não quiser passar o call? Olha que legal o que o PHPDI ele dá para nós. Eu venho no Home Controller e vou colocar em cima aqui do index, eu vou trabalhar com o PHP Parameters. Venho aqui e coloco inject. Só colocando inject, ele não funciona. Tá esperando pelo menos 1 e eu passei 0 para ele. É que eu tenho que colocar aqui no index, aqui no Bootstrap, container, vai ser use attributes, true. Então eu estou falando para o PHPDI para ele utilizar os attributes. Ou seja, isso. Agora sim eu volto, atualizo, ele voltou a funcionar. E se eu passar o key? Como será que eu posso passar o key aqui, ó, por parâmetro? Será que tem como? Aqui no PHPDI tem, se eu colocar, vamos supor, teste. Eu quero que esse teste seja esse aqui. Então, no inject, eu coloco que o teste ele vai ser o key. Então, a variável teste vai ser o que estiver lá no meu container que tenha a chave key, que é esse cara. Então, agora a variável teste tem esse valor. Coloco aqui, teste. E eu poderia também trabalhar, nesse caso, com o create. O PHPDI, ele dá pra gente o create, onde eu coloco dessa maneira. Agora, na hora que eu chamo o user repository interface, vai ser a mesma coisa de se eu tivesse colocado uma closure aqui. Vai ser praticamente a mesma coisa. Veja que continua funcionando. E será que se eu trabalhar dessa maneira, colocando minha dependência em um arquivo separado, será que ele funciona? Vou fazer o seguinte, aqui eu vou... deixa eu só ver, estou chamando as constantes aqui. Então vou passar, vai ser pipette, que eu criei na aula passada. Deixa eu só concatenar com definitions. Agora não sei se precisa dessa barra aqui ou a barra já vem. Vamos ver. Caramba, fácil assim? Para mostrar para você que realmente está funcionando, eu venho no container e vou alterar aqui para value. E para mostrar para você que vai dar problema se alterar, vai ser aqui, ó, user repositories. Viu? Então, eu criei a minha estrutura para se parecer bastante com o PHPDI. Para quando eu fizer a transição, para quando eu fizesse a transição que eu estou fazendo agora, para ser o mais suave possível, mais tranquilo possível. E foi, né? Foi bem tranquilo e bem suave. Agora tem o problema do application. Veja que ele espera o container que eu criei e estou passando o container do PHPDI. Então, eu entro aqui no application e vou falar que eu estou esperando o container do PHPDI. Atualizo, beleza. Mas como que eu faço agora para poder pegar, vamos supor aqui no out. Venho, coloco aqui, vai ser application, make e pego o key, que é a dependência que eu criei manualmente. Aqui no container
dentro de definitions, você sabe que eu criei esse aqui. Agora, lá no index, eu vou fazer o seguinte. Eu vou comentar isso e colocar container get vai ser o out class. Deixa eu só importar aqui o out, perfeito. Se eu tirasse esse comentário daqui, ó, esse comentário, você vai ver que ele vai reclamar. O mesmo problema que ele tinha dado nessa parte do router. Então, volto com ele. Legal. Agora eu vou atualizar. Não deu nada, porque eu tenho que colocar out. Aqui vai ser out passando o out. E lá no out... é que eu coloco um dying dump aqui, ou eu coloco um dying dump aqui. Um dos dois. Eu vou colocar bem aqui. Pronto. E se eu quisesse resgatar o user repository interface, eu venho aqui, coloco find. Lá dentro do meu application, veja que aqui, na hora de resgatar, ele está trabalhando com get. E você viu que o PHPDI, ele também trabalha com get para resolver a dependência. Então eu criei toda a minha estrutura para ser bem parecido com o PHPDI. Você viu? O tantinho de coisa que você teve que mudar para poder trabalhar com o PHPDI, agora você já sabe exatamente como que o PHPDI ele trabalha. É claro que ele tem muito mais coisas por baixo dos panos, mas ele trabalha basicamente da mesma maneira, trabalhando lá com o Reflection Class para poder pegar as dependências e resolver automaticamente. E será que tem como eu resolver as dependências do out automaticamente? Aqui não faz sentido nenhum resolver automaticamente. No controller faz sentido, mas aqui não. Porque aqui eu poderia passar as dependências aqui. Então, será que tem como resolver? Será que aqui tem como eu passar, por exemplo, container call, onde eu passo o out, passo aqui o out class, chamando o out, o método out. Será que automaticamente ele resolve? Venho aqui no out, eu vou passar a dependência do user repository. Só tirar isso. Dying dump vai ser user repository find 1, 2 e 3. Aqui no home controller ele está reclamando porque o out aqui ele está esperando um parâmetro. Então eu vou tirar e vou tirar daqui. Vamos ver. Funcionou. Mas só que faz sentido trabalhar dessa maneira. Aqui, ó, resolvendo as dependências dessa maneira. Não sei se vale tanto a pena assim. Sendo que eu poderia passar... Eu poderia passar diretamente o user repository. Porque o user repository, ele implementa essa interface. Então eu poderia muito bem vir aqui e passar new user repository, que vai dar a mesma coisa. Peraí, new user repository, que está reclamando aqui? Ah, claro, não é o call, que é diretamente o user repository. E será que a dependência da dependência também é resolvida? Porque no meu projeto, a dependência da dependência foi resolvida. Então, no out, eu vou colocar lá no construtor, eu vou colocar, vai ser um private newsletter. Deixa eu só tirar isso, que eu não preciso mais. Então, eu venho aqui e tiro isso. This newsletter send. Ele vai funcionar, claro que vai, mas só que eu quero, nessa dependência do newsletter, chamar uma outra classe, public function, construct, e eu vou criar rapidamente aqui uma outra classe, aqui dentro de app, dentro de library, eu vou criar mais uma classe, que vai se chamar contact, ou melhor, address. Private address, e venho e coloco um return
this address. Vamos ver se vai ser resolvido automaticamente. Foi resolvido também. Então a dependência da dependência também é resolvida pelo PHP DI. Para terminar a aula, eu vou voltar no router.php para resolver um problema. Eu coloquei o call do container aqui como parâmetro da chamada do método pelo controller, para poder resolver as dependências do método. Mas só que não preciso disso. É só chamar o call. Porque, olha só, o call ele já está pegando o controller e o método. Então não preciso colocar no parâmetro do método chamar isso aqui. Não faz nem sentido. Agora volto no home controller, tiro esse inject, tiro isso e tiro isso. E veja que ele vai continuar funcionando. Então, o PHP DI, aqui nesse caso, na hora que eu chamo o call, passando o controller e o methods, ele já resolve todas as dependências do methods. Então foi uma besteira minha, me perdoe. Valeu, um abraço e até a próxima aula, que vai ser sobre o Service Container do Laravel.